eu estava orando, quando eu recebi o convite para estar trazendo a mensagem hoje, e eu senti o Senhor sussurrando no meu ouvido, dizendo: oração. Então o assunto que nós vamos tratar hoje pela manhã é oração. Mas não é uma simples oração. O tema da mensagem é orando com propósito. Então existe algum tipo de oração que ela agrada a Deus. Então a proposta do culto de hoje é aprender a fazer uma oração que agrada a Deus. Você tem agradado a Deus através da sua oração? Olha só, o texto base hoje de Lucas 18, no verso 9 a 14, está dizendo assim. No meu título aqui é a parábola do fariseu e do publicano. Verso 9: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Verso 10: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nós cremos, meu Pai, que o céu está livre para a manifestação do Senhor, para a operação do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor visite cada coração aqui presente. Que nós possamos, meu Pai, nos desligar do mundo lá fora, das nossas preocupações, dos nossos afazeres. Que nós possamos, meu Pai, conectar com o trono do céu. Nós queremos estar na tua presença, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui acreditam que a oração ela é importante? Toda a igreja acredita que a oração é importante. A oração ela é indispensável, ela é imprescindível para o povo de Deus. A oração é a forma primordial de estabelecermos uma conexão com Deus. Eu aprendi quando criança que oração era falar com Deus. E no momento que eu estava orando, eu estava falando com Deus. Eu estava comunicando a Ele alguma coisa. Orar é estabelecer uma conexão com o céu. Como está a sua vida de oração? Você já falou com Deus hoje? Se você fosse dar uma nota na sua vida de oração de 0 a 10, qual nota você daria para você mesmo? Para você refletir. Será que nós temos estabelecido um momento que a gente separa para poder se conectar com o céu? Amados, eu tenho aprendido algo sobre oração, porque eu já tive muita dificuldade de orar.
tinha medo, tinha receio, achava que eu não dava conta, que eu não sabia colocar as palavras. Ainda mais quando eu me comparava com alguma pessoa que tem o dom de orar. Sabe que a pessoa fervorosa, igual a pastora Adriana, que ela ora de Gênesis a Apocalipse, e mais 10 horas ainda, se for preciso. Ela tem essa unção. Mas eu tenho aprendido, queridos, que nós podemos desenvolver esse hábito de orar. E a gente precisa perder o nosso medo. Às vezes a gente depende de pessoas para orar pela nossa vida. Eu creio que tem muitas pessoas que vão ali. Se você mesmo quiser receber oração no final do culto, você pode nos procurar. Mas eu creio que nós precisamos de desenvolver o nosso hábito de poder orar. Paulo, certa vez, disse que nós devemos orar sem cessar. E eu fiquei perguntando para Deus: Deus, como que é isso, orar sem cessar? Eu vou ter que ficar o dia inteiro de joelho orando? Eu vou ter que estar orando o tempo todo? Vou ter que ficar várias horas orando? E eu aprendi que não. Eu aprendi que orar sem cessar é eu manter conectado com Deus em oração no meu dia a dia. Eu posso estar trabalhando, dirigindo meu carro, eu vou estar conectado com Deus. Eu costumo escutar um louvor, e eu costumo orar, e eu já vi muitas coisas acontecendo através da oração. Então é tempo de se conectar com o céu. É tempo de verticalizar. Muitos de nós nos conectamos na horizontal com pessoas. Muitas conexões são virtuais, né? Mas nós temos uma dificuldade de conectar com o céu. Eu já percebi, queridos, que quando a gente vai orar, algumas pessoas não conseguem abrir a boca, não oram, não conseguem romper, está ali paralisado, parece que tem um bloqueio. Às vezes a gente está no culto, mas está com a nossa cabeça lá fora, pensando em outra coisa. Então que a gente venha hoje, amados, destravar a oração na nossa vida e que a gente possa avançar no mundo espiritual. Orar sem cessar significa orar com persistência e constância. É manter diuturnamente o desejo vivo e prolongado de estar com Deus. Vou estar ali conversando, vou estar ali com Ele, vou estar lá no meu secreto em oração, vou estar no templo orando, vou estar no meu carro, vou estar lá no meu trabalho. Em todos os momentos eu vou estar conectado com Deus. É bom tirar tempo para estarmos a sós com Deus. Em algumas situações, precisamos persistir na oração por determinados assuntos. Então vai ter momentos da nossa vida que requer um cuidado específico. Nós fizemos o nosso curso de casais, nossa formatura, sexta-feira. E um dos tópicos do nosso curso, vou te dar uma palhinha aqui, a gente fala sobre oração, sobre orar junto, sobre o casal ter um tempo de qualidade para poder se conectar com o Senhor. Queridos, uma família que ora junto, que apresenta os seus projetos de vida junto, ela está largando na frente, ela está um passo à frente dos outros demais. Porque tem tantas pessoas fazendo tantas coisas sem orar antes. Então a gente tem aprendido a apresentar os nossos projetos diante de Deus. E olha o que está escrito em Abacuque 2, no verso 1 e 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. Olha só que conexão tremenda. O profeta estava atento naquilo que Deus ia falar. Então no momento de oração, é um relacionamento que eu vou orar e vou esperar Deus falar comigo. E eu não vou sair dali de uma forma apressada.
Eu vou fazer um diálogo. Não é um monólogo. O monólogo é só quando um fala. Um diálogo, eu falo e escuto a outra pessoa falar. Então o profeta, ele estava atento naquilo que Deus ia falar. E olha só o que o Senhor falou com ele. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Então o profeta estava ensinando, ele estava recebendo uma direção de Deus. Você vai escrever a visão, você vai escrever o projeto. Eu lembrei de quando a gente estava orando para montar uma empresa e Deus me deu a visão lá na frente. Eu já vi lá no finalzinho as coisas acontecendo. E eu comecei do zero. E eu estou subindo uma montanha. Estou na metade do caminho. Só que ao invés de eu olhar para cima e ver o tanto que eu preciso subir ainda e o esforço que eu tenho que fazer para chegar lá, eu vou olhar para baixo, para aquilo que eu tenho avançado já, para aquilo que eu tenho construído, porque muitas coisas já foram feitas a partir do momento que Deus deu a visão. Então, uma pessoa que escreve a visão, você pode escrever a visão lá na sua casa, colocar lá no seu caderno, colocar no seu celular. Quando você abrir seu celular, você vai ver a visão. Olha, o meu projeto de vida agora é orar pela minha casa e pela minha família. Eu quero ver a minha família na presença de Deus. Então você vai orar a respeito disso. Toda vez que você ver, você vai lembrar: eu preciso de orar para Deus abençoar a minha família. Eu preciso de orar para Deus abençoar a minha vida financeira, para abençoar esse projeto de vida que eu tenho. Você tem orado pelos projetos que o Senhor tem te dado, tem te entregue? Eu experimentei algumas curiosidades referente à oração, que eu costumo orar a Deus pelos clientes que nós temos. A gente vende brinquedos, tem bastante cliente. E teve um dia que eu fui surpreendido e eu oro para Deus prosperar cada um deles. Senhor, abençoa meus clientes, para que eles sejam bem prósperos. E teve algumas vezes que eu chegava no cliente e ele falava assim comigo: eu abri um outro supermercado ali, eu quero que você me atende lá também. Eu tenho visto Deus prosperar. Não significa, querido, que foi a minha oração que fez ele prosperar, não. Mas nós devemos orar e apresentar a Deus aquilo que está no nosso coração. Teve uma vez que eu atendi um cliente de manhã cedo, era 8 horas da manhã. E a dona do comércio, ela é crente também, irmãos. Ela sabe que eu também sou crente. E ela falou assim comigo: aconteceu um milagre aqui. A notinha que eu tinha para receber era de quase R$1.000. 8 horas da manhã. E ela falou assim comigo: eu acabei de receber uma notinha que um cliente me pagou com um valor exato que eu tenho que te pagar. Não é um valor aproximado, é um valor exato. Tá aqui, eu recebi o valor que eu tenho que te pagar. Sabe o que ela falou? Foi Deus. Eu não abri a boca para falar nada, eu sabia que era Deus que estava no controle. Nós oramos e apresentamos a Deus os nossos clientes. E outro dia eu estava chateado porque tinha um cliente que não me pagava. E eu estava ficando preocupado. E outra coisa, eu estava descarregando a minha raiva no meu filho e na minha esposa. Vocês acreditam nisso? Que eu estava mal-humorado, que eu estava dando má resposta, que eu estava sendo áspero, grosso com as palavras, porque eu tinha um problema, e esse problema não tinha nada a ver com a minha casa e minha família, e eles estavam pagando o preço por isso. E quando eu entendi que eu estava chateado e preocupado com aquela situação, eu comecei a orar. Eu nem tinha orado. Falei: Senhor, vai lá, manda um anjo lá com a espada, encosta na costela dele, para quando eu chegar lá, ele tá com dinheiro na mão e me pagar. E só me jogando para frente. Essa semana eu não tenho, liga na outra. E eu ligava, mandar mensagem, ligar e mandar mensagem. Tem dia que não resolve nada, irmãos.
Aí eu decidi ir lá, já tinha 6 meses já. R$1.500. Falei, meu Deus, esse dinheiro vai me abençoar demais. Sabe o que eu fiz? Chamei minha esposa e falei assim, vamos orar. Estou indo lá no cliente agora receber. A Aninha é profeta, irmãos. Ela falou, ninguém vai ficar nos devendo nada. E eu estava indo lá assim, meio incrédulo, sabe? Eu estava indo lá assim, sabe? Já pensando que não ia dar certo. Mas Deus colocou uma profeta do meu lado para poder me impulsionar. E quando eu cheguei lá, o cidadão começou a me pagar, aleluia. Não pagou o valor inteiro, era 1.500 e alguma coisa. Ele me deu 500 e alguma coisa, me ficou devendo 1.000, mas começou a pagar. Oração. Você tem orado pelos projetos de vida ou por aquilo que às vezes te traz preocupação? Eu vou orar para aquele relógio converter hoje, porque ele está desviado. Já é quase 11 horas. Orar é reconhecer nossa total dependência de Deus. Orar sem cessar é conectar ao Senhor de uma forma contínua. Jesus ensina a orar sempre, sem nunca desfalecer. Lá em João, ou melhor, lá em Lucas 18, no verso 1, o Senhor nos ensina a orar sem desfalecer, sem se entregar. Nós temos que ser constantes em nossas orações, mesmo vivendo situações adversas, nós temos que orar. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus orava sempre. Amado, Jesus ele falou certa vez que ele e o Pai eram um só. Olha o nível de conexão que ele tinha com o Pai. Ele era um só com o Pai. Às vezes alguém pensa assim, eles não precisavam nem de orar, porque já estava lá conectado. Mas ele orava e ele nos ensinou a orar. Quando Jesus ele foi começar o seu ministério, ele ficou no monte orando 40 dias e 40 noites, oração e jejum. Sabe o que Jesus ele estava nos ensinando? Que nós devemos estar preparados. Nós temos que orar para nos preparar para alguns desafios. Então ele orou para o ministério. Ele orou quando ele foi escolher os 12 discípulos. A Bíblia diz que ele ficou a madrugada inteira orando para poder escolher quem ia estar do lado dele. E nós tomamos decisões na nossa vida sem orar. O próprio Jesus, ele nos ensina a orar. Tem pessoas que iniciam um namoro e não oram a Deus. Começa a namorar de qualquer jeito. Às vezes tem os hormônios ali estão à flor da pele. Ela tem uma atração física. Ela acha a pessoa bonita, interessante. E ela começa a iniciar um relacionamento sem orar. Eu sou lá de Contagem, vocês acreditam que tem crente lá na igreja de Contagem lá que começa um namoro e não ora antes? Tem crente lá que além de namorar se torna noivo sem orar antes e até casa. Mas não ora a Deus, não apresenta a Deus. Senhor, é da tua vontade essa pessoa que o Senhor separou para mim? Irmãos, minha esposa orou demais da conta. Ela foi casada depois dos 30, quase chegando aos 40. Ela não está nem aí agora, né? Eu vi ela ali, mas deve estar resolvendo alguma coisa. Ela orou e Deus abençoou ela. E eu confesso para vocês que eu fui mais abençoado ainda. Tem dia que eu acordo de madrugada e ela está com a mão na minha cabeça orando, irmãos.
case com uma mulher que ora, que põe a mão na sua cabeça. Nós aprendemos a orar em família. Nós aprendemos a orar pelo trabalho. Nós aprendemos a orar e estabelecer uma conexão com Deus em todos os momentos. Algumas situações que Jesus orava. Em seu batismo, Jesus orava. Eu não vou abrir todos os versículos aqui não, porque nós estamos com um tempo meio restrito. Lucas 3:21. Lucas 5:16, Jesus orou no deserto. Ele orou no batismo, ele orou no deserto, ele orou quando ele foi alimentar aquelas 5.000 pessoas que estavam ali, fora crianças e mulheres. Ele orou antes e orou depois que ele alimentou aquelas pessoas. Jesus orou antes da sua transfiguração. Jesus orou pelas crianças. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. E esse texto eu quero ler com vocês. João 11, 41 e 42 diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Estava lá o corpo estendido, enrolado em faixas, com uma pedra na frente. Então estava lá o defunto que jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, olha o que Jesus estava fazendo, conectando com o céu, com o Pai. Ele estava dando honra ao Senhor. Ele olhava para cima e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então existia ali um propósito naquela oração. Jesus estava ensinando com um propósito específico. Ele não estava fazendo uma oração qualquer. Ele sabia que o Senhor escutava ele, que o Pai escutava ele. Ele estava conectado com o céu, com o trono de Deus. Mas mesmo assim ele orou para que a multidão pudesse reconhecer o senhorio de Deus. Nós precisamos de reconhecer aquilo que Deus faz através da oração. Jesus orou no templo, Jesus orou na ceia, Jesus orou por Pedro, Jesus orou no Getsêmani, Jesus orou na cruz. Jesus, ele falou assim na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pensa, está lá todo destruído, todo desfigurado, e está liberando ainda perdão ainda. E naquele momento lá tinham 2 ladrões na cruz, ao lado de Jesus. Um não foi nada bobo e reconheceu e se arrependeu. E a Bíblia diz que ele foi salvo, o outro não. Então um ladrão foi salvo e o outro foi condenado. E sabe que o Senhor ministrou no meu coração? Que um dia nós vamos estar ao lado de um desses 2 ladrões. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Eu não quero estar do lado daquele ladrão que foi condenado, não. Não porque ele foi ladrão, mas é porque ele não se arrependeu. Eu não quero ir para o inferno, não. Eu quero estar lá no Xalamanaias com Deus. Eu quero estar lá adorando ao Senhor. Eu quero ser salvo. Eu quero estar lá junto com aquele ladrão que foi arrependido, que se arrependeu, que clamou ao Senhor, que buscou. Muitos milagres aconteceram através da oração. Escuta essa, Êxodo 7, ou melhor, Êxodo 3, do 7 ao 8 diz: Deus envia Moisés para uma missão. Qual foi essa missão? Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria do meu povo no Egito. O Senhor sabia o que estava acontecendo lá. O povo estava sendo oprimido, o povo estava vivendo na miséria. E olha só, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrar-os das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta,
onde mana leite e mel. Olha só, queridos, o que aconteceu? O Senhor escutou o clamor de um povo que vivia oprimido. E o Senhor falou assim: eu estou vendo que esse povo aqui está sofrendo, mas eles estão clamando ao Senhor. Então eu vou levantar você, Moisés, para poder libertar esse povo do cativeiro. Eu não sei se você vive em algum cativeiro, mas Ele pode levantar pessoas e pode levantar também você, para que você saia desse ambiente de opressão, que você saia desse ambiente de trevas, de escuridão. Mas para isso você precisa clamar ao Senhor, porque o Senhor está com seus ouvidos inclinados para aquele que clama a Ele. Então a sua oração, ela tem que ser uma oração eficaz, uma oração eficiente, uma oração com propósito, uma oração que agrada a Deus. Por meio da oração, Josué, olha só, a oração que Josué fez, lá no capítulo 10, verso 12 e 14 diz, irmão, tremendo isso aqui, o sobrenatural de Deus aconteceu. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele estava orando, ele estava conectado, ele não estava dependendo de si próprio. Então ele clamou ao Senhor diante de todo o povo de Israel e disse assim: Sol, detenha-te em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. Olha o que aconteceu. O sol parou, a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isso escrito no livro dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Amados, que oração poderosa. Eu estava estudando sobre dois movimentos que a Terra tem, de rotação e translação, que tem a ver com esse sobrenatural de Deus. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si, e o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Rotação define as horas do dia, translação define os dias do ano. Então a Bíblia diz que o Sol e a Lua pararam até que eles pudessem se vingar, até que eles pudessem concluir a sua missão. Tudo isso aconteceu, amados, através do clamor do profeta, que orou e o sol parou e a lua ficou imóvel. O sobrenatural de Deus acontece quando nós oramos. Agora pensa o que Deus não pode fazer na minha e na sua vida. Sabe aquele problema lá conjugal no seu relacionamento? Apresente ao Senhor. Problema financeiro, apresente ao Senhor. Filhos fora da presença de Deus, apresenta ao Senhor. Vícios, apresente ao Senhor. Eu já experimentei vários milagres da parte de Deus, eu poderia ficar aqui horas contando. Mas um milagre que aconteceu, uma pequena observação, no final desse texto está escrito: porque o Senhor peleja por nós. Lá no final. Então nós vemos aqui o Senhor lutando as nossas lutas, as nossas batalhas. Quando nós dependemos do Senhor, a vitória é certa. O profeta Elias orou para que não chovesse e depois para que chovesse. Puder projetar para a gente ali Tiago 5, versos 16 e 18.
16 ao 18 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Detalhe, hein? A súplica do justo. Quem está orando? O justo. Elias era um homem semelhante a nós. Ele era humano também, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. Primeiro aspecto importante: a oração do justo, ela é eficaz. O texto bíblico ali não está dizendo que é a oração do apóstolo, que é a oração do pastor, que é a oração do profeta, que é a oração do evangelista, que é a oração do mestre, que é a oração do líder, mesmo sabendo que existem pessoas que têm uma certa autoridade para orar. Mas o texto está dizendo que é a oração do justo. É aquele que foi justificado pelo Senhor. É aquele que é obediente à palavra de Deus. Você é um justo. A sua oração, ela é eficaz. Não que você não possa receber a oração do homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas o Senhor quer levantar pessoas aqui justas que vão orar e abençoar não só a sua vida, mas a sua casa, a sua família, e vai abençoar outras pessoas também. Porque o Senhor vai preparar ambientes onde o seu pastor e o seu líder não vai estar lá. Aí sabe quem vai orar? Você mesmo. Amém? Charles Spurgeon, me perdoe se a pronúncia não é assim, certa vez ele disse que ele preferiria ensinar uma pessoa a orar do que 10 a pregar. Esse homem, ele foi considerado o príncipe dos pregadores um certo tempo na Inglaterra. Ele tinha uma mensagem do céu, muitas coisas que ele falou ainda estão registradas, inclusive isso. Ele não estava querendo dizer que a pregação ela não é importante, mas antes da pregação precisa ter vida de oração, precisa de ter pessoas, homens e mulheres, que oram ao Senhor. E como está a sua vida de oração? De 0 a 10, como está a sua vida de oração? Você tem orado ao Senhor? A sua oração, ela tem sido eficaz? Será que nós temos investido tempo em oração? E agora eu vou começar a pregar de verdade. A Bíblia diz, amados, lá no texto que nós lemos, do bom samaritano, existia um princípio importante ali naquele texto lá. Eu queria pedir para projetar, por favor. Lucas 18, no verso 9. Olha o que o verso 9 está dizendo. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Olha só a proposta da parábola de Jesus. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então tinha ali um fariseu, que ele representa a classe dos religiosos, e tinha ali um publicano, que representava os pecadores. O fariseu, ele se exaltava, dizendo: eu não sou pecador como aquele publicano ali atrás. Coloca no 10, por favor. 2 homens subiram ao templo com o mesmo propósito, de orar. Um é fariseu e outro é publicano. Então eles estavam com um propósito específico, os 2 juntos lá no templo, orando. E uma curiosidade é que os judeus, eles têm uma cultura de oração, um hábito de orar 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Eles oravam 3 vezes por dia. Você ora 3 vezes por dia, você ora 3 vezes por semana, 3 vezes no mês, 3 vezes no ano.
Mas olha só, a Bíblia também diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele separava 3 momentos específicos para orar. E aqueles 2 que estavam ali no templo estavam com o mesmo propósito, só que o resultado foi diferente. Os 2 estavam orando. A oração de um, ele orava, verso 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma. Olha só que tremendos, queridos. A oração dele não estava voltada para Deus, ela estava voltada para si mesmo. Quem somos nós nessa parábola? Será que existe alguma oração que Deus não escuta? Essa pergunta que eu te faço, lá no livro de Provérbios 28, no verso 9, diz: se alguém se recusa a ouvir a lei do Senhor, até as suas orações serão detestáveis. Não pode ser que alguma pessoa está orando e Deus não está recebendo a oração dessa pessoa, porque ela deve colocar primeiro o princípio da palavra em sua vida. A sua oração, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E no Salmo 66, no verso 18, na parte A do versículo, está dizendo: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Será que Ele tem escutado a sua oração? Será que eu e você temos nos colocado diante do Senhor com o nosso coração quebrantado e contrito? Será que Ele tem recebido as nossas orações? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Então o que o texto está dizendo? Olha, a minha mão não está encolhida não. Eu estou pronto para poder te abençoar. Eu quero te abençoar. Mas os pecados que você está cometendo faz separação entre mim e você. Sabe o que eu tenho aprendido, queridos? Que nós vivemos numa oração, numa geração que está atrás de presente de Deus. Ele só quer receber de Deus, só quer receber presente. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Não que a gente não deva apresentar: Senhor, estou precisando de um carro para dar um conforto à minha família, para mim poder trabalhar diferente. Mas sabe, queridos, aquela pessoa que só sabe pedir para Deus, ela não está atrás da presença, ela está atrás de presente. Só que ela não sabe que se ela buscar a presença, ela recebe os presentes. Que o Senhor possa levantar uma geração que esteja preocupada na presença do Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa levantar aqui uma geração de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa parábola conta a história de 2 orações. Uma foi feita de forma correta e a outra de forma incorreta. Certa vez uma mulher samaritana, ela chegou até Jesus e ela reconheceu que Jesus, ele era um profeta. E ela perguntou: mestre, como nós devemos adorar o Senhor? Os meus pais adoravam nesse monte, mas os judeus dizem que nós devemos orar em Jerusalém. Qual é a forma correta de adorar? E Jesus falou para ela assim, nem no monte, nem em Jerusalém, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, pois é atrás dessas pessoas que eu estou procurando.
é uma forma de conectar a Deus. Não importa se eu estou no monte, se eu estou no templo, se eu estou na minha casa, se eu estou no meu carro, se eu estou no meu trabalho. Em todos os lugares eu posso acessar o Senhor. Silas e Paulo estavam presos e eles oraram. A Bíblia diz que meia-noite eles oravam. E um grande terremoto aconteceu e aquela cadeia foi abalada e o carcereiro ficou preocupado. Será que os presos vão fugir? E Paulo e Silas estavam lá, adorando a Deus, orando, cantando hinos ao Senhor. E ele falou: pode ficar tranquilo que ninguém aqui vai fugir não. Estou aqui, ó. E aquele carcereiro, ele se prostra diante de Paulo e de Silas e ele pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a salvação? E o Senhor: basta você crer no Senhor, que tu e a tua casa serão salvos. E naquele momento ali, não só aquele carcereiro, mas como toda a sua família foi batizada no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tinha alguém clamando ao Senhor, porque tinha alguém buscando ao Senhor, porque tinha alguém com seus joelhos dobrados no chão. Quando nós oramos, o milagre acontece não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas e daqueles que creem, amém? A palavra diz que aquele homem publicano, ele saiu dali justificado. A oração daquele fariseu era para se exaltar a si mesmo. Ele estava usando Deus como um trampolim para exaltar as suas supostas virtudes diante dos homens. Ele achava: eu jejuo, eu dou o dízimo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou bom. Se fosse o Roberto Carlos, ele estava falando assim: esse cara sou eu. Ele estava se exaltando a si mesmo. Nós estamos finalizando. A oração do fariseu, ela não foi dirigida ao céu, mas às profundezas da sua própria vontade. Uma oração orgulhosa, e o outro apresentava uma oração humilde. Tinha mais algumas coisas ali, mas a gente está com o espaço reduzido. Certa vez eu escutei uma expressão que dizia assim: os humilhados serão exaltados. E eu escutei até algumas afirmações dizendo que era um versículo bíblico. E não é bem assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, se puder projetar para a gente de novo. Deixa eu ver aqui qual versículo que é. Lucas 18, verso 14. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Digo-vos, pois, digo-vos que este desceu do céu justificado para a sua casa. O Senhor está falando aqui do publicano. Nós tínhamos ali o fariseu, que representa a classe de religiosos, e o publicano, um pecador, um cobrador de impostos. Aquele publicano judeu, querido, ele servia o Império Romano e ele cobrava impostos dos seus compatriotas. Só que em determinadas situações ele exagerava na cobrança. Ele cobrava um valor a mais. Mas olha como que foi a posição, como que estava o seu coração quando ele orava a Deus. E não aquele, porque, ou melhor, eu vou começar de novo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então Deus não vai exaltar aquela pessoa que foi humilhada, não. Olha só a pegadinha. Deus, ele vai exaltar aquele que si mesmo se humilhar, aquele que se
prostrar diante do Senhor, aquele que se quebrar diante do Senhor, aquele que se dobrar, aquele que se ajoelhar, aquele que se render diante do Senhor, aquele que se rende diante do Senhor será exaltado. E o coração daquele publicano, daquele cobrador de impostos, estava quebrantado diante do Senhor. Ele estava dizendo assim: eu sou um miserável pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. Meu Pai amado e querido, graça nós te damos pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na tua igreja. Meu Pai, que o Senhor possa nos ensinar, meu Pai, este princípio da humildade. Nós não queremos, meu Pai, falar bem de nós mesmos. Nós não queremos exaltar, meu Pai, o nosso nome, aquilo que a gente faz, o cargo que nós temos, a posição que nós ocupamos. Mas nós queremos nos render a Ti. Nós queremos nos prostrar diante de Ti. Queremos colocar o nosso coração sensível para escutar a Tua voz e a Tua direção. Nós queremos clamar ao Senhor. Nós queremos, meu Pai, alimentar a nossa alma com a nossa oração. Nós não queremos, meu Pai, fazer a nossa vontade própria, mas queremos depender totalmente do Senhor. A nossa oração, que seja uma oração simples, genuína, de dentro do nosso coração. Meu Pai, que o Senhor possa olhar aquilo que temos dentro do nosso coração, que o Senhor possa sondar as nossas motivações, que o Senhor, meu Pai, possa nos levar para esse ambiente de uma oração genuína e eficaz. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e nós queremos te adorar nesse momento e glorificar o teu santo nome.